Bem, dando continuidade aqui na nossa apresentação, como o Gregory mencionou, né, com um olhar aqui sobre a execução da gestão inteligente, então, acho que estamos bem encadeados dentro da temática. O meu objetivo aqui com vocês é partilhar a divulgação de uma nota técnica que eu mencionei aqui, nesse momento, a abertura desse painel, é compartilhar brevemente, eu sou porta-voz de uma pesquisa que foi desenvolvida no Singularidades e que foi desenvolvida, implementada, no caso, aqui no estado de Pernambuco. Então, no nosso painel aqui de gestão de investimentos, queria destacar aqui a nossa parceria, que foi feita com o BID. Então, essa nota técnica ela está assinada pela Daniele, que está aqui conosco, e o Gregory também, na representação do BID, e do Singularidades, pelo Vinícius Princiotti, que é pesquisador ali, atuando no Singularidades, e também pelos consultores a Tássia Cruz e o Caio Calegari. Essa pesquisa foi implementada na Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, e ela teve aqui, como objetivo principal, não está ali na tela de vocês ainda, né? Agora está? Isso. Essa consolidação dessa experiência que foi relevante, que nós queríamos compartilhar com vocês, que foi a reestruturação do Programa de Formação de Gestores Escolares, o PROGEP, realizado ali, que já era um programa existente, mas ele foi reestruturado no objetivo dessa pesquisa, com a temática da eficiência de gastos, com foco formativo e direcionado para esses 3 pilares que estão ali: o uso de recursos financeiros, aspectos da prestação de contas e os parâmetros para a tomada de decisões orçamentárias. O objetivo aqui era olhar para quem seriam os principais ali envolvidos, né, como o Caputo mencionou, da média gestão, o nosso olhar aqui sendo trazido para os gestores escolares e professores que almejam esses cargos de direção, que seria preparar essa liderança, e trazendo o que é que foi alterado do programa que já existia. As alterações que foram feitas foram alterações olhando como referência um programa que já existe. Elas foram fundamentadas no Certificado de Finanças Educacionais da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Então, dentre as alterações que foram feitas, foi experimentado aqui esse aumento de carga horária, que era de 60 horas e passou a ser de 72 horas. Também houve a mudança do programa, de uma revisão metodológica que passava por uma diversificação das linguagens, novas ferramentas, então, trazendo esse olhar dos Singularidades que eu mencionei aqui inicialmente, de formação centrada na prática, com o olhar dos professores, de como isso acontecia no que se referia à formação continuada. Também foi implementada aqui uma mudança na metodologia e dos módulos voltados a essa eficiência de gastos. Então, como que isso se deu? Dos 3 módulos que já existiam, que estavam sendo considerados ali, o primeiro, estrutura básica do financiamento da educação do Brasil, foram incluídos novos temas, novamente repetindo que usou como referência esse certificado de finanças educacionais para a inclusão desses novos temas. Eles não saíram ao acaso, Elas possuem essa fundamentação, que seriam as tipologias de despesas, os princípios constitucionais da administração pública e o tipo de controles de gastos públicos do Brasil. O segundo módulo ali, de decisões alocativas sobre profissionais da educação, foi 100% um módulo novo. E o terceiro ali, práticas de otimização e gestão dos custos pedagógicos, operacionais e de bem-estar dos alunos, que houve a inclusão dos temas do ciclo de planejamento e execução dos recursos, da matriz GUT, retenções tributárias e o passo a passo da prestação de contas. Então, repetindo, isso à luz de gestores escolares é algo muito relevante para o que se pretende formar na liderança, no uso de recursos, da gestão dos investimentos na educação. Então, nos perfis aqui que nós temos dos participantes e no nosso alcance, foram 5.586 cursistas que participaram desta formação. 80% têm mais de 10 anos de experiência docente e 64% nunca foram diretores. Então, quando falamos do principal motivo que levava a essa adesão ali no PROGEP, 46% buscava atualizar conhecimentos, 46,14% pretendiam se candidatar a cargo de diretores no futuro, e lembrando que eu mencionei que 64% nunca havia tido essa experiência anteriormente, e 7,8%, ali aproximadamente 8%, por outros motivos. Então, dessa base,
na comparação que nós fizemos antes e depois da formação, porque essa formação, o Progep, ele trazia ali uma oportunidade não só de formar, mas também de ser uma plataforma de avaliação diagnóstica. Então, nesse comparativo do antes, quais eram as percepções sobre gestão de investimento antes de fazer a formação e as percepções após fazerem a formação, ela traz números muito relevantes aqui para a nossa temática, nossa discussão. Apenas 20% entendiam corretamente a eficiência de gastos antes de fazer a formação e 48% entendiam folha de pagamento como sendo um principal gasto. Depois de fazerem a formação, a compreensão da eficiência dos gastos subiu para 44%. E, em relação à compreensão da folha de pagamento como principal gasto, subiu para 70%. E isso passava também por a compreensão em relação ao absenteísmo. A compreensão de eficácia foi compreendido com 47%, e a equidade foi o conceito melhor assimilado, né? O bom uso, a distribuição desses recursos, com base nessa equidade, ela foi um dos elementos aqui que foram de melhor compreensão. Então, trazendo como destaques dessa nota técnica e que fica aí também à disposição para poder, como falamos aqui no início, o objetivo de tudo que está sendo discutido aqui é gerar conhecimento, então fica disponível a todos que quiserem ter um conhecimento mais profundo sobre essa pesquisa. Nós tivemos uma alta taxa de conclusão, foram 86% de concluintes, levando em consideração que foi uma formação assíncrona. Quando eu mencionei o fundamento de onde ela vem, né, do Certificado de Formação de Finanças Educacionais, essa formação lá tinha um histórico de ser síncrono, de ser ao mesmo tempo, né, simultâneo. E essa nossa experiência no assíncrono, com 86% de concluintes, é um dado relevante para a nossa amostra. Nós conseguimos ter uma percepção de melhoria significativa do que seria a gestão desses usos, da gestão dos recursos locais. Tivemos ali também uma melhora de 10 pontos percentuais na percepção de que os diretores devem gerir a remuneração de professores e controlar o absenteísmo como parte de um elemento estratégico. Investimento em gestão escolar traz retorno direto na aprendizagem, novamente pela melhora do uso dos recursos. E Pernambuco, ele, portanto, aqui no nosso destaque positivo, ele é um caso de sucesso replicável. Outras secretarias podem levar este conceito para a formação de professores, de gestores escolares, que não seja, como o Gregory trouxe aqui, somente aquele que performa muito bem na sala de aula, ele é bem avaliado e que necessariamente ele está apto, organicamente, a se tornar um gestor e que, portanto, esteja apto a fazer o bom uso desses recursos. Ele pode também, né? Então, o olhar aqui é a inclusão desse elemento na formação continuada. E aqui nas considerações também, os desafios no entendimento de diferenciação entre eficiência e eficácia, e nosso destaque para o conceito da eficiência, que esse uso possa ser melhor utilizado, melhor aplicado, e não somente realizado no tempo e da forma correta. Necessidade de expansão para a formação inicial, não apenas continuada, que é esse olhar para os novos professores, que na própria formação inicial possa se pensar em como ter este olhar de gestão de recursos na base, e não somente no que está sendo contribuído ali, disponibilizado na formação continuada, quando ele já está em campo. E, por fim, aqui também o olhar de políticas nacionais, que devem alinhar incentivos para eficiência, eficácia e equidade, como o Gregory também destacou aqui no livro, né, quando falamos de gestão inteligente, trazendo este olhar que vai atender a todos que estão aqui, em maior ou menor escala, mas comprometidos com a transformação da educação no nosso país.